Boa tarde, pessoal. Boas-vindas para mais uma palestra aqui da trilha PEP Zero. Eu sou a Mariana e vou estar acompanhando vocês nessa palestra agora. Então, primeiro eu queria apresentar o palestrante de agora, que é o Ronald Rodrigues Faria. Ele é graduado em Ciência da Computação. Atualmente é engenheiro de software da Novell. Trabalha construindo automações, integrações e mantendo microserviços em algumas linguagens, mas a linguagem predileta ainda é o Python. Lembrando que todas as dúvidas e comunicações estão rolando lá no servidor do Discord, então aí vocês podem acessar o link que está aqui embaixo, se vocês não estão ainda lá no servidor, para mandar suas dúvidas. A hashtag do evento é hashtag PyBR2020. E o Ronald vai apresentar agora para vocês sobre a introdução à automação de processos robóticos com Python. Então, boa palestra, Ronald. Obrigado. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Tá conseguindo ver aí minha tela? Tá tudo certinho? Porque eu só tô conseguindo ver meu slide agora. Certo. Então, pessoal, boa tarde, meus guerreiros. Nós vamos dar início aqui à nossa introdução à automação de processos robóticos com Python, né? Então, essa é a minha primeira Python Brasil. Eu sou um homem, né, de cabelos grandes, aproveitando que eu ainda tenho cabelo para brincar com isso, né, para ter cabelo grande. Estou vestindo aqui uma camisa preta e eu sou pardo, né? Então, vamos lá. Quem sou eu? Meu nome é Ronald Rodrigues Farias, eu tenho bacharel em Ciência da Computação. Eu brinco que eu sou um pedreiro digital, né, mas para o LinkedIn eu sou um software engineer. E eu construo automações, integrações e etc., né? E mantenho microserviços, mas o prediletismo por Python não desaparece. Eu brinco que é aquela linguagem que parece uma casa, né? Que quando o cinto aperta, a gente sempre vai e volta para ela. Então, muito bem. Vamos lá entender o que é o título dessa palestra, né? Do que se trata um RPA. Eu peguei essa descrição aqui da Wikipedia em inglês, eu dei uma traduzida, né? E ela fala o seguinte: a automação de processos robóticos, ou um RPA, é uma forma de tecnologia de automação de processos de negócios, baseada em robôs de software metafóricos, bots, ou em inteligência artificial. Eu trouxe essa descrição aqui porque ela traz alguns termos interessantes que a gente pode se debruçar um pouco em cima, né? Ela fala que é uma tecnologia de automação. Então, é um software que tem por finalidade fazer passos, né, repetitivos, automatizar passos repetitivos de processos de negócios, né? Então, o que são processos de negócios? Pense que você, na sua empresa, ou até como pessoa particular, você faz uma tarefa repetitiva, tá? Onde você precisa cumprir uma série de passos, ir em um lugar, em outros, e por conta disso, você acaba gastando muito tempo fazendo processos que você não precisa pensar, né, sobre eles, você apenas faz. Mas são processos de negócio, são processos para uma etapa criativa futura, né? Só que no momento eles são manuais e repetitivos, né? Outro termo interessante aqui é que fala sobre inteligência artificial, né? Então, dependendo da complexidade do seu problema, né, dependendo da complexidade dos passos que você precisa efetuar, você pode empregar inteligência artificial aí para simular o que uma pessoa estaria fazendo naquela situação, né, para o RPA conseguir automatizar esse passo aí. Só que aqui é um termo técnico e eu tenho uma forma resumida que é a seguinte, né? Um RPA, ele é um software que busca simular pessoas resolvendo problemas. Então, é simples assim, né? Então, você, como pessoa, você está resolvendo um problema e um RPA, ele vai fazer, não da forma exata que você faria, mas ele vai tentar seguir os mesmos passos lógicos que você estaria seguindo para resolver um determinado problema, né? Supondo que eu todos os dias envio vários e-mails para clientes, entro em sistemas, baixo planilhas, faço um levantamento de dados sobre essas planilhas que eu faço o download, né, faço a importação
e a exportação de sistemas de ERP ou sistemas web, depois monto vários contratos, né, no Office Word ou em PDFs, envio esses contratos por e-mail para os meus clientes, etc. São várias coisas que fazem parte, né, de um processo abstrato, né, de criação de contratos para os clientes, é uma coisa abstrata, mas são cheias de regrinhas manuais, né, regrinhas repetitivas que você já tem tudo mapeado. Então, querendo ou não, um RPA ele faria o que você estaria fazendo, né? Ele simula uma pessoa resolvendo problemas. Muito bem, RPAs, a gente já tem uma leve noção do que se trata essa sigla, né? E tal, o que eu ganho com isso, né? O que eu ganho com RPAs? Aqui a gente tem produtividade, né? Óbvio, tempo, escala com ressalvas, organização, melhor uso do capital criativo e o céu é o limite, né? Então, por que eu falo em produtividade? Produtividade porque você vai pegar uma rotina que você faz, supondo que você leva 30 minutos para fazer uma determinada tarefa no seu computador, e você automatizou isso para ser feita em 5 minutos. Você ganhou produtividade, né? Você vai ter o resultado dessa etapa manual mais cedo para você começar a trabalhar. E, consequentemente, você vai ter mais tempo, né? Então, por isso que eu brinco lá na descrição dessa palestra que o RPA ele te ajuda a economizar a mais valiosa das moedas, que é o tempo, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, né? Tempo é uma coisa que não se compra. Então, tempo é uma moeda muito valiosa, né? E um RPA ele te ajuda nisso daí. Você também ganha escala, né? Com ressalvas, claro, porque depende da automação que você está fazendo. Cada automação vai ter formas distintas de ser escalada, né? Mas pense que um RPA que faz uma tarefa de forma consistente, né? Uma tarefa X de forma consistente, e uma pessoa demora 30 minutos, o RPA pode fazer em 5, né? Agora você tem 10 unidades dessa tarefa para serem feitas, né? Você vai pegar uma pessoa, passar 5 horas presa fazendo isso, um RPA vai conseguir fazer isso de modo muito mais tranquilo. Agora, supondo que você tenha 1000 unidades desse problema, né? Você vai ter que contratar, sei lá, 500 pessoas para fazer isso, e depois você vai jogar essas pessoas fora. Um RPA ele tem uma forma de escala muito mais consistente nesse sentido do que pessoas, né? Consequentemente, você ganha organização. Quando você vai pensar em automatizar um processo que você faz, você tem que pensar em passos, em etapas, e você acaba organizando um pouco a casa, organizando um pouco a mesa, né? E aí surgem coisas que não eram automatizáveis que passam a ser automatizáveis, porque você começou a organizar a casa, né? E por último ali, o melhor uso do capital criativo, que é porque você fica livre, tá? Um RPA, ele vai te dar a produtividade, o tempo, e vai deixar você livre para trabalhar o seu capital criativo. Você não é mais uma pessoa para ficar fazendo processos tão repetitivos, tão monótonos assim, tá? E eu brinco que o céu é o limite, porque realmente o limite do que pode ser automatizado ou não com RPA, né? A criação de um RPA é o seu ferramental tecnológico. Então, como a tecnologia, ninguém sabe até onde ela vai evoluir, então a gente também não sabe até onde as coisas podem ser automatizadas, né? Certo, bacana. Mas agora, você pode me dar exemplos disso, né? Aqui eu tenho uma listagem de exemplos do que você pode fazer, que é enviar e-mails, né? Navegar em sistemas web, percorrer diretórios, editando e disparando documentos em massa, integrar, consumir e alimentar sistemas pessoais e de terceiros e processos repetitivos no geral, tá? Então, você consegue automatizar isso e muito mais, depende, claro, do seu ferramental tecnológico e da sua disposição em organizar a casa, organizar os seus processos para que eles possam ser automatizados, tá? Tanto você como pessoa, quanto como profissional de uma empresa, um gerente, né? Fazer automação de back-office é uma questão que envolve mais de um setor dentro de uma empresa. Então, alguns padrões devem surgir, algumas coisas devem ser acordadas entre vários membros de equipe para que uma automação consiga surgir, né? E aí vem aquele tópico anterior de organização. Mas todo mundo sai ganhando no final, né?
E aqui a gente tem a primeira polêmica, mas eu acho que é a maior, que envolve, né, automações, é que automações não geram demissões, elas empoderam profissionais, perfeito? Você não deve pensar em automações como concorrentes do seu trabalho, né? Tipo, ai meu Deus, uma automação faz tudo que eu faço no meu trabalho e agora eu sou descartável, né? Eu não tenho mais por que estar empregado, estar trabalhando, se tem um programa que faz o que eu faço no meu dia a dia. Não é bem assim que você tem que pensar sobre automações. Você tem que pensar que a automação é uma ferramenta a mais para o seu cinto de utilidades. Então, ela empodera você. Você tem uma ferramenta a mais para você fazer coisas repetitivas e te desgargalar, para que assim você trabalhe com esses resultados mais cedo, produza soluções criativas mais rapidamente, tenha mais dados para poder analisar a situação e resolver seus problemas. Então, automações não geram demissões ou não deveriam gerar, né? Elas empoderam profissionais, elas atualizam carreiras. Pense por esse lado. Beleza, tudo muito bonito até então, né? Até agora é um mundo mágico, mas vamos lá, me mostre os códigos. Então aqui a gente vai ter uma seção de pequenos exemplos de códigos do que dá para fazer ou não, né? Utilizando Python. Python é muito bom nesse sentido porque ele traz abstrações muito poderosas. Ele consegue fazer muito usando muito pouco, né? Escrevendo muito pouco. E aqui a gente tem um exemplo de envio de e-mails utilizando a biblioteca nativa do Python chamada SMTP-lib, tá? É um envio de e-mails utilizando o servidor de SMTP do Gmail. E aqui a gente tem um exemplo de código, né? A gente monta uma mensagem, tem um destinatário, você bota o seu usuário, sua senha, e aí você, aqui embaixo, faz o login e envia essa mensagem. Por padrão de segurança, o Gmail, ele bloqueia o login de apps menos seguros, né? Então, você precisa entrar lá na sua conta, nas configurações de segurança. Se você quiser brincar um pouquinho com isso aqui, você vai lá nas configurações, tem um link aqui embaixo, e habilita o acesso a app menos seguro. Aí você consegue enviar e-mails aqui. Né? Se você quiser mais segurança ou não, você cria um e-mail só para isso. Cuidado com as políticas de spam, tá? Mas só mostrando que é possível. E o código é um código executável. Você pode pegar, copiar e executar esse código que ele deve funcionar, só substituindo aqui os dados por dados válidos. Perfeito? Um próximo exemplo do que você pode automatizar, né, no seu dia a dia é consumindo, né, subindo o arquivo na web. Supondo que você utiliza alguma plataforma, né, web no seu dia a dia, que você precisa subir PDF, subir arquivos nela. Isso aqui, lembrando, são exemplos muito enxutos para mostrar o que pode ser feito. Cada automação dessa aqui é um universo particular. E automatizar páginas web, né, o uso de páginas web é um universo particular. Né? Aqui a gente utiliza o Selenium para fazer isso, supondo que esse site que a gente acessa, ele dá um formulário padrão que tem 2 IDs, né, que tem 2 elementos lá com 2 IDs. Um input, que o ID dele é o upload de arquivo, e outro que é um botão, que aciona o evento de envio, que o ID desse botão é btn upload. Né? A gente está supondo que o HTML possui só isso aqui de modo simples. E esse código ele faz, né, a abertura dessa página web, tem uma variável para o caminho do meu arquivo, depois ele captura o meu input HTML e envia o caminho desse arquivo para o input. Depois ele captura o botão e aciona o evento de clique desse botão. Depois ele dá um sleepzinho de 3 segundos para simular o tempo que demoraria para fazer o upload desse arquivo e depois ele fecha o driver. Né? Então aqui tem um exemplo bem por alto de como você poderia fazer isso, manipulação de uma página web para subir, fazer o upload de um arquivo. Né? Um outro exemplo é percorrendo um diretório e editando arquivos Word. Né? A gente tem o mesmo padrãozinho da tela anterior, a gente tem um caminho, só que aqui o caminho é para uma pasta. A gente utiliza aqui 2 bibliotecas, a biblioteca padrão OS e uma biblioteca que a gente instala, né, utilizando o pip, que é o gerenciador de dependências, né, o gerenciador de pacotes do Python. E depois que a gente faz esses importes, a gente captura todos os arquivos, os nomes dos arquivos
de dentro dessa pasta, faz um loop dentro dela, né, dentro dessa lista de arquivos, e faz um split, a gente separa o nome da extensão. E aí a gente faz uma comparação. Poxa, a extensão desse arquivo está no conjunto doc, ou no conjunto está num conjunto com doc e docx? Beleza, eu abro isso, né, e aí eu mando para uma função precificar que ela faz um loop entre os parágrafos desse documento, né, documento Word, fazendo um replace numa flagzinha preço, colocando o 00 aqui, mas esse 00 ele pode vir de qualquer outro lugar. Como é código, ele pode vir de um banco de dados, ele pode vir de uma planilha Excel, ele pode vir de um sistema terceiro que você fez a integração, ele pode vir de qualquer lugar. Né? Você está tendo a liberdade de editar o documento de acordo com os clientes que você tem, etc., e automatizar tudo isso com um clique, né? Ou seja, executando o teu arquivo de script. Depois disso, ele dá um documento save, depois que ele atualiza o texto de dentro do documento. Né? Se você colocar o mesmo nome do arquivo na hora do save, ele sobrescreve, mas você pode colocar um nome diferente, ele vai criar um arquivo novo. Certo, aqui a gente tem um exemplo agora, né, passando para um exemplo de uso de macro. Nesse exemplo, nós utilizamos o PyAutoGUI, que é uma biblioteca que você também instala utilizando o pip. E aqui a gente tem um exemplo bem simples, tá? Eu utilizo o PyAutoGUI para manipular o meu teclado, né? Eventos do teclado. Eu faço um press de hotkey, né? A tecla Windows mais a tecla R, para abrir a janelinha de execução de comandos, né? Dou um tempo de 3 segundos para essa janelinha abrir, é um tempo esporádico. Depois eu escrevo dentro dessa janelinha notepad.exe, dou um enter, espero mais 3 segundos, e depois eu escrevo dentro dessa janelinha do bloco de notas, né? Olá, PyBR, com um intervalo de 0,25 de tecla para tecla. Né? Você consegue ter essa liberdade aqui para trabalhar. Então, aqui é um exemplo utilizando o teclado, manipulando, né, o teclado com Python. Essa biblioteca PyAutoGUI, ela tem várias outras utilidades, né? Você consegue manipular o mouse também, você consegue tirar print da tela, você consegue fazer bastante coisa utilizando o PyAutoGUI. Né? A documentação deles tem bastante exemplo interessante que você pode se guiar. Novamente, é outro universo para você explorar e ficar à vontade. Um exemplo que você pode pensar no seu dia a dia é criar macros para entrar dentro de uma plataforma que você utiliza, né, no dia a dia, fazer cliques de botões, preencher formulários, né, vai ser um pouco custoso, mas faz parte de desenvolver automações. Né? Você primeiro precisa sequenciar todas as suas etapas e depois você não vai se preocupar em teoria mais com isso. É só executar o código uma vez que ele vai fazer aquilo sempre. Né? E por último, a gente tem um exemplo utilizando o Windows COM. Tá? Esse Windows COM, ele é bem antigo, mas ele é muito eficiente e também é outro universo à parte. Esse COM vem de Component Object Model, que é uma forma de você se comunicar com aplicações rodando em tempo de execução. Tá? Isso no ambiente Windows, isso é só para o Windows nesse caso aqui. E esse exemplo de script aqui, ele faz a mesma coisa que o PyAutoGUI faz. Só que a diferença é que o PyAutoGUI está manipulando o teclado para fazer isso, mas esse script do Windows COM, ele está fazendo uma espécie de proxy, se comunicando em baixo nível com os serviços, né, com as aplicações. Nesse exemplo aqui, ele sobe, né, a instância do shell, ele executa o Notepad para rodar a aplicação, dá um sleep de 1 segundo para esperar ela ser executada, né? Depois ele ativa essa janela do Notepad, né, esse app activate ativa a janela, e depois ele manda um send keys para essa janela Olá PyBR. Tudo via código, tudo ali em baixo nível. Né? Então, eu acredito que essa palestra ela tem um valor filosófico maior, né, que a gente pode explorar nas perguntas e tudo mais, só que realmente fica a lição que Python possui interfaces incríveis para você automatizar suas rotinas, né, do dia a dia. Você só precisa organizar a casa e estudar as ferramentas que você vai precisar utilizar, tá bom? Fica a dica, se você possui formulários que você precisa preencher em aplicações web com certa frequência, que você sempre sabe os dados,
fica a dica de usar Selenium, né, e etc. Se você precisa manipular eventos de teclado e mouse, fica a dica para utilizar PyAutoGUI. Se você precisa editar arquivos, né, do Office e etc., fica a dica dessas duas ferramentas, né, que é o DocX, o Python DocX, e também o próprio Windows Com. Se você entrar no site da Microsoft desse recurso, você vai ter a documentação de tudo disponível lá. É um pouco avançado, né, outro universo, mas você tem isso disponível para você explorar, tá? Então, isso é tudo. Era uma introdução a RPAs e agora a gente abre para as perguntas e eu fico à disposição de saná-las aí na medida do possível. No final tem links úteis, tem uns links que eu utilizei para poder montar alguns slides daqui e eu estou deixando a maioria de documentação oficial do que eu estou utilizando nos slides, né? Para a biblioteca de envio de e-mail, para um artigo muito bom, né? Explorando um pouco do Windows Com. Lá ele, inclusive, esse PBPython faz um uso com Excel, bem interessante. Tem também a documentação oficial do PyAutoGUI, do Python DocX, do Selenium, e fica uma menção honrosa ao Scrapy aqui, que, assim como o Selenium, também é uma solução para você utilizar páginas da web, né, recursos da web. Só que no caso do Scrapy é mais voltado para consumo de recursos de páginas web. Então é isso, muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia, e eu fico aberto às dúvidas agora. Parabéns pela palestra, Ronald. Realmente foi muito interessante, assim, porque, pelo menos para mim, eu não tenho nunca tive muito essa prática de pensar em relação à automação, e o jeito que você mostrou, assim, tem várias possibilidades do que pensar, né? Dessas atividades que são um pouco mais chatas, para a gente ficar automatizando. Sim, o céu realmente é o limite, né? Exatamente. Aqui já tem algumas perguntas do pessoal. A primeira, a Priscila perguntou: considerando um computador compartilhado entre várias pessoas, existe alguma boa prática para não expor usuário e senha no script? Isso vai mais da política da empresa que você está trabalhando, né? Se você tem um computador que é compartilhado por várias pessoas dentro de uma empresa, você pode usar um servidor, tá, para rodar esse script. E aí dentro desse servidor, você pode usar variáveis de ambiente que não vai deixar as suas senhas, as suas credenciais expostas no código, né? Você faz o uso de variáveis de ambiente para preencher esses dados de usuário e senha, dados sensíveis, em tempo de execução, né? Agora, se é um computador pessoal, etc., fica um pouco mais difícil, né? Porque se a pessoa tiver um conhecimento técnico, ela vai ver qual é o arquivo .env que tu está mexendo, etc. Mas você pode usar algum serviço de criptografia, você pode usar alguma carteira, né, pessoal. Eu nunca trabalhei com isso, mas você tem essas opções aí também, né? Só cuidado de, se você estiver utilizando o shell para executar isso, deletar o histórico, porque fica lá, né? Porque acidentes podem acontecer, né? Exato. Mesmo a gente não querendo. Tiago perguntou: você já chegou a utilizar o Robot Framework? Se sim, considera uma boa opção para colocar um robô em produção? Nunca utilizei, tá? O Robot Framework eu não conheço, mas depende bastante. Esse assunto de produção é um assunto que envolve mais a questão da segurança da empresa, da infra da empresa, né? Se você tem muitas políticas de produção, fica mais difícil, né? Mas a escala de RPAs que trabalham com interface gráfica, ela é por natureza difícil, tá? Porque você precisa de uma máquina, você precisa do programa instalado e você precisa deixar ela lá como se uma pessoa estivesse trabalhando, né? Então, sempre que é com interface gráfica em si é mais difícil. Quando é com consumo de aplicações web, quando você tem já APIs, né, de integração desses sistemas de ERP, geralmente as integrações podem ser ou via API ou via o próprio banco de dados, né, alguns ERPs têm integração com o banco de dados, fica mais fácil. Aí você consegue escalar com mais facilidade, né? Você consegue usar Docker já para subir mais instâncias de Selenium, mais instâncias do seu script, etc. Mas quando é com interface gráfica em si, aí realmente o
o gato mia. Não dá muito, não tem muito para onde correr, né? Você precisa de máquinas mesmo lá disponíveis com o sistema e o script rodando por baixo. Entendi. A próxima pergunta é do João Ju. Qual o nível mínimo de conhecimento de Python para utilizar esses exemplos que você mostrou? E aí ele também perguntou sobre os slides, se você vai disponibilizar depois. Vou disponibilizar, sim. Cara, o nível, ele é iniciante para intermediário, mas você tem que ter um pouco de boa vontade para consumir muita documentação. Quando você vai trabalhar com automação, principalmente automações que envolvem aplicativos de terceiros, você fica, entre aspas, escravo de documentações. Então você tem que estar disposto a ler muito, a pegar a documentação das ferramentas que você vai trabalhar e ler de cabo a rabo do que você precisa, né, claro, do que você está precisando, e executar isso daí. Você tem que pensar que você está executando instruções e está utilizando uma ferramenta, né? Então, por isso, você precisa ler a documentação e lá já tem os exemplos e tal. Se você seguir os exemplos que as documentações oferecem, não é tão difícil. Mas é interessante que você tenha um conhecimento mínimo da linguagem para alguns conceitos não passarem batido, né? Como o conceito de estrutura de dados, o conceito de laços de repetição e etc. Esses conceitos de orientação ao objeto, pelo menos o básico, né? São muito interessantes de você já ter, tá? Mas, de resto, nada muito avançado do tipo de execução assíncrona e etc. Só se você realmente for mais fundo, e você pode ir, e fica como lição, você pode ir mais a fundo, mas se você não precisar, não, dá como iniciante com boa vontade dá de fazer. Legal, bacana. Próxima pergunta é do Glauco. No caso do Selenium, qual a melhor forma de interagir com páginas criadas com frameworks, por exemplo, React, Angular, Vue, em que os elementos mudam o tempo todo? Putz, cara, com Selenium você pode utilizar muito o WebDriver Await. Tem uns hooks dentro do próprio Selenium que você consegue fazer com que você faça a rotina esperar um certo elemento ser renderizado na tela, né? O Selenium ele tem esse recursozinho lá chamado WebDriver Await. Você também pode implementar seus loops e etc., mas tem outras opções, etc., tem que ir realmente mais a fundo nisso, mas do Selenium em si eu sei que tem esse recurso que é muito utilizado, que chama-se WebDriver Await. Você pode colocar condições dentro desse componentezinho, né, por assim dizer, que dizem quando ele vai ser disparado. Aí você pode dizer, olha, quando esse ID surgir dentro do meu DOM HTML, eu sei que esse elemento foi renderizado, ou se a tag X apareceu dentro do meu DOM, etc. É como se fosse um selectzinho, né? Um find element que você coloca, ele vai ficar num loop, esperando ele aparecer. Tem essa opção aí no Selenium. Bacana. Pergunta seguinte. Fritos. Algum exemplo de problemas que podemos encontrar ao desenvolver um script de automação? Vou retomar. Algum exemplo de problemas que podemos encontrar ao desenvolver um script de automação? Como debugamos scripts que manipulam recursos importantes? E aí uma última pergunta é costume a adoção de dry runs nesse contexto? Putz, eu vou ficar devendo que eu não conheço o termo dry runs, se tu puder explicar. Mas... aproveita e já explica aí nesse meio tempo, Fritos. Sim, desculpa, tá? Mas um problema muito comum é quando a instrução que você deu, né, ela ainda não ficou pronta e aí você joga uma instrução por cima. Por exemplo, nos exemplos de código tem alguns sleeps. Esses sleeps são o tempo que você dá esporadicamente para o sistema responder a sua instrução. Se por algum acaso o sistema não respondeu nesse tempo e você já meter a instrução seguinte, vai quebrar, né? Porque você espera que um estado do sistema, um estado da aplicação esteja acontecendo e esse estado não está. Então você está colocando a instrução no tempo errado. Isso é um erro muito comum de acontecer, tá? Principalmente com manipulação de interface gráfica via macro, que é quando você não tem esse controle tão fino assim dos elementos. Quando você vai utilizar aquele Microsoft COM, você já tem mais um pouco de controle, tá? Porque você, como está acessando os objetos via um proxy em baixo nível, você consegue saber quando uma operação está concluída,
né? Pelo menos isso fica transparente, tá? O próprio Pi Win32, ele deixa isso transparente, que é uma tecnologia da Microsoft, e aí você joga uma instrução e a tua rotina ela fica travada, já esperando essa instrução estar concluída, tá? Então é mais difícil, ainda acontece, mas é mais difícil. Agora, quando você manipula a interface gráfica utilizando macros mesmo, teclado e mouse, aí é bem comum de acontecer, tá? De um certo comando que você deu não ter demorado demais para ser respondido pelo sistema, e aí você acaba se embolando com os comandos seguintes. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta? Porque ainda temos tempos para perguntas. Bom, acredito que não. É isso aí. Parabéns pela palestra. O Ronald também está lá no Discord, então vocês podem conversar com ele por lá. E eu queria agradecer, então, ao Ronald por ter dado esse tempo para apresentar a palestra também. Opa, uma última pergunta. Tem a pergunta de Jamaica. Qual a diferença entre Scrap e Beautiful Soup para automatizar buscas de dados na web? Olha, é bastante, como eu posso dizer, é bastante do ferramental de como duas ferramentas resolvem o mesmo problema, tá? Só que assim, o Beautiful Soup, ele é mais um parser HTML, tá? Do que o Scrapy. O Scrapy, ele já faz alguns comandos, algumas instruções. O Beautiful Soup, geralmente, você utiliza mais quando você quer parsear um HTML, fazer consultas nele, consumir dados de um grande, né, HTMLzão. Então, o Beautiful Soup, geralmente, é isso daí, tá? Mas, no frigir dos ovos, de maneira simples, são duas ferramentas que resolvem o mesmo problema de maneiras diferentes, né? Eu espero que tenha sido claro. Desculpa se não tiver, eu respondo lá no canal. Não, pelo menos eu achei claro. Perguntaram o que a gente pode usar para as tarefas diárias. Certo. Tarefas diárias, defina-se, por exemplo, a edição de documentos, né? Supondo que você tem um... Vamos lá, vamos supor que você trabalha em RH. Você precisa gerar um contrato. Geralmente no Office hoje você tem o recurso de mala direta, né? Que você consegue pegar um template e ficar imputando dados, uma sequência de dados que você já predefiniu. É um macro do próprio Office Word. Agora, supondo que você queira, sabe, dar um boost nisso. Poxa, eu tenho um template de contrato com alguns dados que eu preencho dependendo do meu cliente. Eu posso pegar esse template do meu documento Word, passar por uma rotina de script, e aí eu preencho esses dados que podem vir de vários outros lugares, né? E aí eu posso pegar esses dados de maneira bem mais livre, preencher esses dados dentro dos meus documentos, enviar por e-mail para os meus clientes já automatizado. Eu já posso subir isso, né? Mando para uma pasta que está rodando em script do Selenium, e ele vai fazer o upload desses contratos de uma plataforma de ERP que roda na web. Você realmente a imaginação do que você faz no seu dia a dia, tá? Que você pode automatizar ou não. Depende muito da sua organização, né? E do seu poder criativo. Quanto mais criatividade você tiver para imaginar coisas que podem ser automatizadas, você organiza a casa e bota a mão na massa. Legal. Fiquei pensando até nos certificados que vão ser gerados pela Python Brasil, aí você já faz tudo bonitinho lá, coloca as informações e produz de uma vez só, né? Isso também pode ser feito. Muitas pessoas dando parabéns para você pela palestra, que foi muito boa. Obrigado, pessoal. Eu estou vendo aqui pelo celular. Acho que então, agora sim, podemos encerrar. Assim, agora acho que acredito que sim. Então, obrigada a todos por terem assistido. Obrigada ao Ronald de novo por ter apresentado essa palestra e disposto a várias perguntas. Então, agora a gente tem um intervalo, então é bom para esticar, beber uma água e retornamos às 6h20 para a próxima palestra. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade e vamos curtir as próximas palestras.